Atos capítulo 9, versos 13. Todos encontraram? Diz-nos assim a palavra de Deus então. E respondeu Ananias. O que Ananias respondeu? Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos e em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome adiante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Tem crente cheio do Espírito Santo aqui nesta manhã? E logo lhe caíram dos olhos, que como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. O livro de Atos seria a continuação do Evangelho de Lucas, porque é o mesmo escritor. Quem escreveu foi Lucas, um médico muito amado, segundo o próprio Paulo fala sobre ele depois nas suas cartas e nas suas epístolas. Ele era um médico e historiador também. Esse homem escreve o Evangelho, e seu primeiro Evangelho também foi relatado para Teófilo, ou seja, os amigos de Deus, aquele que é amigo de Deus. E já Atos dos Apóstolos também é um Evangelho, também é, enfim, não a continuação do Evangelho, mas Atos é também a continuação daquilo que Lucas estava escrevendo no seu Evangelho. E ele então, em Atos, dedica também este livro para os amigos de Deus, para os teófilos, os amigos de Deus. E se você vê os primeiros capítulos aqui de Atos dos Apóstolos, nos mostram falando acerca da ascensão de Jesus, dele ser assunto ao céu. O livro começa assim, o livro começa com a ascensão de Jesus, Jesus subindo aos céus e enviando depois o Espírito Santo, para que então pudesse, os discípulos ou os apóstolos pudessem dar prosseguimento no Evangelho, na disseminação do Evangelho por toda parte. Veja que a palavra de Deus nos diz que Jesus, antes de ser assunto também ao céu, veja que o livro começa com a ressurreição de Jesus, Lucas termina com a ressurreição, e Atos então prossegue dizendo que Jesus então havia ressuscitado. Falar sobre o Cristo ressuscitado ou ressurreto era algo e é algo tremendo demais, porque a maioria das religiões, os seus fundadores estão mortos e não vivem mais, mas a nossa religião, o nosso Jesus Cristo está vivo. E no domingo, nesse domingo aqui, é o domingo da ressurreição, é o domingo que ele ressuscitou, é o domingo do Senhor, é o domingo dele. Então ele também está aqui presente conosco aqui nesta manhã, e para sempre estará. E Atos fala então da ascensão, mas antes dele ser assunto aos céus, antes dele sentar-se à direita do trono do Pai, como ele lá está, segundo a palavra de Deus nos revela, o que acontece? Ele vai ficar ainda por um espaço de 40 dias, ainda ensinando, ainda falando, se apresentando para mais de 500 irmãos, até mesmo no mar da Galileia, segundo revela a palavra de Deus, ele se apresenta, provas infalíveis, até mesmo Tomé,
que tinha uma fé duvidosa, dizendo: não, eu só creio se eu pôr a mão nos cravos, se eu pôr a mão na sua, onde foi ultrapassada a sua lança, se for assim, eu até acredito. E aí o próprio Jesus Cristo aparece para ele, ultrapassa ou transpassa a porta, nem bate, entra e se apresenta para Tomé, e diz: e aí, Tomé, aqui estou eu estou vivo, pode tocar, pode ver, sou eu que estou aqui, estou de carne, estou de osso, estou aqui, pode ver, Tomé. Mas bem-aventurado é aqueles que não viram, mas estão crendo. Jesus fica 40 dias ainda ensinando, falando, mostrando tudo aquilo antes de ser assunto aos céus. Por quê? Porque depois, ou seja, 50 dias depois da sua ressurreição ou da Páscoa, viria a festa do Pentecostes, aonde o Espírito Santo marcaria presença, com a efusão do seu Espírito, para impulsionar os discípulos, os apóstolos, a irem avante e anunciarem a palavra de Deus por todo o Império Romano, porque é bíblico. Segundo a palavra de Deus, a mensagem era esta: primeiro, vocês fiquem em Jerusalém, fiquem no centro da vontade de Deus, fiquem no centro da cidade religiosa daquele tempo, fiquem no centro da vontade, não saiam da vontade de Deus, porque se vocês aguardarem, se vocês esperarem, esta promessa virá. Quantas promessas são esperadas, quantas promessas são aguardadas, né? Mas nada melhor que aguardar e esperar a promessa do Espírito Santo de Deus, porque essa não falha, essa é fiel, e esta promessa veio, o Espírito Santo veio. Atos 2 é cumprimento também do livro de Joel, aonde o Espírito Santo vem, é derramado. Havia 19 nações ali, se não me falha a memória, e todos começam a falar na direção de Deus, na direção do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para ficar com a igreja, e é Ele que está preparando a noiva do Cordeiro, é Ele que está preparando a igreja, Ele que está adornando a igreja, Ele é o selo, Ele é o penhor da nossa promessa, segundo revela a palavra de Deus. Então o livro de Atos é os atos do Espírito, é os atos que os apóstolos fizeram na direção do Espírito Santo. Mas atentamos a um detalhe, eu já vou entrar na mensagem. Atentamos a um detalhe. Que detalhe é esse? Que antes do Espírito Santo vir, Jesus em determinadas ocasiões até mesmo soprava sobre eles. Você pode ler isso nos evangelhos, soprava sobre eles um pouco, uma porção do Espírito, mas ainda o melhor estava por vir. Mas Jesus precisava ir para que então o Espírito pudesse descer. Mas antes do Espírito vir, porções eram liberadas, mas os discípulos ainda não estavam. Discípulo significa aprendiz, significa aluno. Eles ainda estavam aprendendo. Mal de nós sabemos ou achamos que já sabemos tudo. Não sabemos nada, se não for a graça de Deus, se não for o Espírito Santo de Deus. Segundo a palavra de Deus nos revela, os discípulos eles ficaram meio com medo, ou seja, eles não tinham ainda, pastor Venceslau e pastores que aqui estão, eles não tinham ainda aquela intrepidez, aquela ousadia de saírem, de levarem. Você vê isso lá com os dois filhos de Zebedeu, você vê com João e Tiago. Segundo a palavra de Deus fala, eles chegaram numa determinada cidade, e lá eles disseram: olha, vamos orar para que caia fogo do céu e consuma tudo. Isso, pensamento de crente, tá? Pensamento de crente. Vamos orar para que consuma, que caia fogo e mate tudinho esses samaritanos. Não é bem por aí. Veja o pensamento deles. Mas quando o Espírito Santo veio depois de Atos 2, que veio para ficar sobre a vida deles, você vai ver eles falando com ousadia, você vai ver eles falando com graça, você vai ver eles sendo impulsionados. Por quê? Porque
porque é o Espírito Santo quem levanta missionários, é o Espírito Santo quem envia missionários, é o Espírito Santo quem unge a igreja. Ele tanto é a unção, como ele é a própria aquele que unge. É o Espírito Santo que levanta homens, que levanta mulheres. É o Espírito Santo de Deus que dá dom. O dom não é teu, o dom não é meu, o dom é dele. É o Espírito Santo de Deus. Eu sinto uma liberdade para pregar aqui nesta manhã. Aqueles que acreditam, levantem a sua mão para o céu e diga glória para o nome daquele a quem merece. O Espírito Santo não é uma força cósmica. O Espírito Santo não é uma força no universo. O Espírito Santo é uma pessoa. Alguns enumeram ele, falam que ele é a terceira pessoa da Trindade, mas eu não vou enumerar, porque o Pai, o Filho e o Espírito são um só. E o Espírito, o Pai está aqui, o Filho também está aqui, e o Espírito Santo também está aqui. E é Ele que vai nos revestir aqui nesta manhã, e é Ele que vai nos levantar aqui nesta manhã, e é Ele que nos dará força aqui nesta manhã. Ora, Jesus havia dito: olha, primeiro vocês vão às ovelhas da casa de Israel, para os discípulos. Eu vou resumir um pouco aqui. Primeiro vocês anunciam, ou seja, vão, segundo a palavra, Judeia, Jerusalém, Judeia, Samaria, e depois alcancem os confins da terra, ou seja, hoje seriam os lugares mais longínquos. Vocês vão chegar lá, vocês vão disseminar a minha palavra. Porém, a palavra e a metodologia não era outra. A palavra e a metodologia pregada e anunciada era essa: pregue Cristo ressurreto, pregue o Cristo que foi crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Pregue, a mensagem é essa. A igreja não pode mudar a mensagem. Aí eu vim aqui falar o que Deus me manda. A igreja não pode mudar a mensagem continua sendo só uma. A mensagem continua. O centro da nossa mensagem e da sua mensagem é Jesus Cristo ressurreto. Não inventa moda, prega Jesus, fala de Jesus, Ele é suficiente. Eu estou sentindo Ele aqui nessa manhã. Abre a tua boca com mais ousadia, abre a tua boca com mais graça, abre a tua boca. Mensagem não pode mudar a metodologia dela. É Jesus, é o Cristo ressurreto, é o Cristo que foi crucificado, é o Cristo da cruz do meio, que foi crucificado com 2 ladrões ou 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda, mas ele nenhum mal fez. Ele foi para a cruz do Calvário por causa dos meus e dos teus pecados. Se você olhar para mim, olhar para pessoas à sua volta, são falhas, são pecadoras, são errantes, mas quando se olha para o homem da cruz do meio, chamado Deus homem, você não vê erro, você não vê falha, porque Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é poderoso, e Ele é o Deus que nos levará para o céu, Ele é o Deus que nos levará para a glória, Ele é o Deus que já foi preparar um lugar para mim e para você, morar na glória. O livro de Atos tem muita coisa a nos ensinar, e uma delas é que os discípulos, os apóstolos seriam mártires, testemunha. A palavra original ali, testemunha, é mártir. Dariam as suas vidas por amor ao Cristo ressurreto. Há quem diga, e há um relato até mesmo de Flávio Josefo, um historiador, que diz que naquele tempo, quando se admitia alguém ao caminho, como era chamado aqui, perguntava-se: você está disposto, você está disposta a sofrer por esse Cristo? Você sabe que se você entrar para este caminho, você está correndo o risco de morrer, você está correndo o risco de perder a sua vida, você está correndo o risco. Não tem problema, vale a pena aceitar este Deus, vale a pena você estar aqui nesta manhã,
Vale a pena você estar aqui buscando a Deus. Você podia estar em tantos outros lugares, você podia estar fazendo tantas outras coisas, você podia estar muito bem lá no seu lar, muito bem lá na sua casa, muito bem viajando, curtindo, mas você escolheu estar aqui nesta manhã. É por causa dele, é por causa dele. E se você veio aqui, ele não veio te visitar, porque quem visita é médico. Ele veio aqui, ele está aqui para te dar força, ele está aqui para te levantar, ele está aqui para te renovar. Você é proibido e é proibida de sair daqui nesta manhã do mesmo jeito que você entrou, porque a graça dele e a presença dele vai nos pegar aqui nesta manhã. A graça dele e a presença dele vai nos pegar. Amaia Shurimikandarabaya. Mas a igreja, ela vai passar por perseguição. A igreja será perseguida. Hoje nós não estamos sendo perseguidos. Hoje nós podemos pregar livremente, pelo menos aqui em Portugal, pelo menos no Brasil nem se fala. Pode-se pregar em alguns países, ainda nós não estamos sendo perseguidos. Mas a primeira perseguição, ela começa dentro, ela começou dentro. Os próprios líderes judeus começaram a perseguir. Por quê? Porque segundo a palavra de Deus, quando o diácono, um dos 7 diáconos, Estevão, e diácono significa servo, ministro, ajudante, não é nada mais, nada menos, mas é um servo apenas. O que muda é o título, mas é um servo. Segundo a palavra, quando tudo começou com a perseguição acirrada demais dos próprios judeus, quando Estevão desafiou os líderes religiosos, e irmão, ali não tem história fiada, pastor Isaías, ali não tem conversa fiada, ali foi Bíblia em pauta. É o que está faltando hoje, Bíblia em pauta. Quando se põe a Bíblia, quando se abre as Escrituras, não é você que fala, é o Espírito Santo que fala na sua boca. Ou você acha, pastores, que é questão, que eu não estou tremendo para pregar aqui? Meu Deus do céu, quantos, nem vou olhar para trás, quantos homens, esta igreja que tem pessoas que tem Bíblia, que tem palavra, mas quando se abre a Bíblia, quando se abre a palavra, não somos nós que falamos, mas é o próprio Espírito Santo que fala. Quando Estevão abriu a Bíblia, abriu as Escrituras, quando ele fala das Escrituras, ele desafiou líderes religiosos e pôs eles no lugar deles. E quando pôs eles no lugar deles, o que acontece? Se enfureceram, a fúria tomou conta, porque eles foi contra o sistema religioso daquele tempo. Ele foi contra um sistema que não era o sistema que Deus queria. Deus vai no sistema pela sua palavra, porque ele vê aquilo que você não vê, ele enxerga aquilo que eu não enxergo, ele enxerga aquilo que você não enxerga. Xalamaia canta. Segundo a palavra, Estevão foi na raiz. Vós que matastes o santo, vós que crucificastes. Ele usa a palavra, ele usou as Escrituras. Quando a Escritura é usada, foram desafiados, e quando não puderam mais contra Estevão, quando não puderam mais, e aqui há um parênteses, eles podem tocar no nosso corpo, eles podem tocar na nossa carne, mas jamais tocarão na nossa alma, porque a nossa alma pertence ao Senhor. Tocaram no corpo de Estevão, tocaram na carne de Estevão, mas não puderam tocar na alma. Adore a Deus aqui nesta manhã. Alamaia candaraias. Adore a Deus nesta manhã. Adore a Deus aqui nesta. Eu estou sentindo uma liberdade aqui de Deus. Adore a Deus aqui nesta manhã. Uramaia candalamaias. O Cristo ressurreto está aqui. A palavra é dele, a mensagem é dele. Em Maia candaia. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Deixa o peso da glória se manifestar. Levanta sua mão para o céu. Eu já vou encerrar. Levanta sua mão para cima. Estevão está prestes a morrer por causa da sua fé, por causa daquilo que ele cria. Ele foi até o final. Deus está dizendo assim: vá até o final. Vá até o final, não pare. Vá até o final. Aí pegaram pedras, porque quem pega pedra é testemunha. Eles pegaram pedras e arremessaram, e enquanto
jogar pedras. Porém, a palavra fala que enquanto estava arremessando pedras, os céus se abriram. Lá vai a cantaraia. Os céus se abriram. Eu estou sentindo os céus abertos aqui nesta manhã. Eu estou sentindo os céus abertos aqui nesta manhã. Uramaia, Candalaia, Sérquias. Os céus estão abertos. Estevão, o que é que você está vendo? Eu estou vendo os céus abertos. E eu estou vendo Jesus à direita do Pai, dizendo: vem, Estevão, vem. O teu lugar não é embaixo, o teu lugar é aqui em cima. E dispuseram as vestes de Estevão aos pés de um homem chamado Saulo de Tarso. Ali começou a perseguição declarada. Saulo consentiu com a morte de Estevão. Saulo deu o aval. O jovem Saulo de Tarso, da Cilícia, fazedor de tendas, que depois em Corinto ajudou Priscila e Áquila. Ele mesmo consentiu. Depois dali começou uma perseguição ferrenha e acirrada. Eu capaz que eu não falo, eu vou falar o que Deus está me mandando aqui nessa manhã. Perseguição acirrada. E sabe por onde começou? Sabe quem é que começou a perseguição? Foi o cabeça. Foi o cabeça que começou a perseguição. O cabeça Saulo de Tarso diz: não, isso aí está me incomodando demais. Eu estou incomodado com isso. Eu estou incomodado com esses cristãos do caminho. Por quê? Porque eles só falam de Jesus. Onde eles vão é Jesus. Aonde eles pregam é Jesus. Aonde eles chegam é Jesus. Agora inventaram de se reunirem em uns lugares em portas fechadas. Parece que até estão bebendo sangue humano. Parece que estão até canibais. Que é isso? Que caminho é esse? Eu tenho que parar esse caminho. E como é que eu paro? Começo a perseguir. Começo a levantar falso testemunho. Começo a caluniar. Começo a acabar com ministérios. Começo a acabar com homens de Deus, com mulheres de Deus. Irmão, Jesus vai te pegar. Jesus vai te pegar. Porque a igreja não é tua, a igreja é dele. Saulo de Tarso, Jesus vai te encontrar na estrada de Damasco. E irmão, o camarada era abusado, ele era abusado mesmo. Diz a palavra de Deus que ele chegava nas casas, ele chegava nas sinagogas, ele não queria nem saber, ele metia o pé na porta. Pastores que aqui estão, meu pastor Bernardo, ele chegava, ele metia o pezão na porta mesmo, e acabava, e destruía, e assolava. O assolava aí no grego significa feroz, ou seja, como um cão feroz. Você já viu um urso? Já viu um animal muito feroz? Assim, era mais ou menos isso que era Saulo de Tarso, Micael. Ele era feroz demais. O que ele fazia era feroz. Se ele chegava para assolar, ele chegava para derrubar. Mas se ele achava que ele era um feroz, é até ele se encontrar com o leão da tribo de Judá. É até ele se deparar com aquele que é o valente da casa. É até ele se deparar com aquele que manda no céu, que manda na terra e que manda debaixo dela. É até ele se deparar com aquele que é o alfa, que é o ômega, que é o princípio, que é o fim, que é o primeiro, que é o derradeiro, que é o que é, que é o que era e é o que há de vir. É até ele se deparar com aquele que manda no céu, manda na terra. É até ele se deparar com aquele que a morte não pôde vencê-lo.
E o homem era tão terrível que diz a palavra que ele inspirava, né? Ele respirava ameaças. Não, olha que o texto aqui, eu vou voltar para o texto aqui para mim não, porque eu tenho que falar o que Deus está me mandando, né? O texto do capítulo 9, que é toda a conversão dele, como vocês já sabem, diz que ele respirando ainda ameaças, ele respirava ainda ameaças e mortes, ele não ficava satisfeito. Ou seja, o texto original que está tentando nos dizer que aquilo era uma fome que ele tinha, então ele tinha que fazer, ele tinha que tentar aplacar tudo aquilo sendo feroz, vamos dizer assim, matando, perseguindo, acabando. Tem gente que não sossega enquanto não fica, ele tem que te perseguir, ele não fica em paz, enquanto, aí depois diz, olha lá, viu, não aguentou, caiu, fez isso, fez aquilo, mas esse espírito contrário está saindo daqui nessa manhã, porque eu não prego um Deus que, não, Deus ele pode até te derrubar, mas ele te levanta. Eu prego um Deus aqui nesta manhã, que é um Deus que faz o Saulo se converter, que faz o Saulo 360 graus virar um Paulo agora de Tarso. Aleluia! Ele respirava ameaça e morte contra os cristãos, não respeitava pastores, nem mulheres, veja que audácia, não respeitava nem mulheres, nem crianças. Aonde ele chegava havia dissolução, havia morte, aonde ele chegava. E o que aconteceu? Os cristãos, segundo a palavra, com toda essa perseguição, eles se espalharam, e isto achava Saulo de Tarso. Olha, se eles se espalharam, então olha, vai acabar, porque eles estão tudo espalhados. Então, mas não, foi bem ao contrário. Enquanto ele perseguia, eles fugiam, eles iam para outros lugares, e onde eles chegavam, eles continuavam falando de Jesus. Irmão, não adianta, irmão, tentar parar a igreja. Não adianta. Quanto mais somos perseguidos, quanto mais somos caluniados, quanto mais somos injuriados, mais Deus nos dá graça, mais Deus nos dá graça, mais Deus te dá graça. Quantos aqui, já vou encerrar, pastor Berceslau, quantos aqui foram caluniados? Quantos aqui no seu ministério levantaram calúnias? Oh, coisa triste é uma calúnia, você saber que não foi você, você saber, não fui eu, mas está lá, falaram, e acreditam mais nas pessoas do que em você. Não te preocupa, isso faz parte. Virão as calúnias, virão as perseguições, mas isso é só para provar algumas coisas. Uma delas é que você não está firmado em cargo, é que você não está firmado em placa de igreja, é que você não está firmado na barra do casaco do pastor, mas você está firmado, está firmada. Aponta para cima, aponta para cima. Eu vou deixar vocês adorar a Deus, eu vou deixar vocês adorar a Deus, eu vou deixar vocês adorarem a Deus. Ele disse, eu tenho que acabar com isso, eu tenho que acabar com esses do caminho, porque a igreja os cristãos foram chamados pela primeira vez cristãos em Antioquia, porém os do caminho, eles eram chamados assim, de fato, porque o próprio Jesus falou, né? Eu sou o caminho. Então eles seguiam Jesus, não eram apenas um estilo, mas era um modo de viver. Eles seguiam as pisadas de Jesus Cristo, eles seguiam Jesus. Jesus é o dono da igreja, eles seguiam ele. Então Saulo de Tarso, resumindo a história aqui, ele achou, não, pensou bem, então eu continuo perseguindo, eu sou um fariseu, sou zeloso, fui ensinado aos pés de um rabino chamado Gamaliel, olha, eu tenho tudo isso, então eu tenho que acabar com esse movimento. Achava ele que também era até uma seita. Eu tenho que acabar com isso, e a forma de eu acabar é perseguindo. E ele continuou perseguindo, e teve uma determinada feita, como o texto nos fala, de toda a introdução do capítulo 9, que ele então conseguiu, com os cabeças, com os líderes religiosos, conseguiu cartas. Agora ele está munido, pensava ele, agora eu estou munido, agora é tudo o que eu queria, consegui o aval, consegui o consentimento ainda maior para ir prendê-los e levá-los até Jerusalém.
Porém, vocês conhecem a história, que na estrada de Damasco, lá vai Saulo de Tarso. Uns falam que é cavalo, mas a Bíblia não fala nada de cavalo, então que a Bíblia não fala, eu também não falo. Segundo a palavra de Deus, estava ele lá com umas cartas, feliz da vida, né? Achando, agora eu acabo com mais cristãos, agora eu acabo com mais um, e eles estão tudo com medo mesmo de mim, não tem problema, eu meto medo mesmo, e acabo com eles. E está ele lá com a cartinha na mão, e quando ele está chegando em Damasco, segundo a história bíblica, mais ou menos 240 quilômetros, ele saiu de Jerusalém até Damasco. Irmão, o camarada viajou 240 quilômetros, sabe o que é isso? Quase 300 quilômetros, apenas para perseguir cristãos, apenas para acabar com os cristãos. Era uma ameaça, o cristianismo era uma ameaça para o apóstolo Paulo, ou Saulo de Tarso, era uma ameaça. Por que é uma ameaça? Porque quando se prega Jesus, quando se prega Cristo, almas se convertem, pessoas são libertas. Quando se prega, você pode pregar qualquer coisa e pode não acontecer, mas quando se prega Jesus, almas são saqueadas das mãos do diabo. Quando se prega Jesus Cristo de Nazaré, vidas são libertas, pessoas aceitam, o evangelho entra, a glória de Deus desce e o poder se manifesta. É uma ameaça. Ameaça. Olha, ele está lá, está chegando em Damasco com as suas cartas. Daqui um pouco, quem é que aparece? Uma luz. Era quase meio-dia, diz a palavra, e a luz que brilhou excedeu a luz do dia, clareou tudo. Lembra quando ele descia no Monte Sinai, no Monte Horebe? Lembra quando ele descia? Ele via relâmpagos, trovões, a glória, o peso da glória, a Shekinah, a presença dele vinha junto com a presença, vinha a glória. Lembra disso? Foi a mesma coisa. Ele veio na estrada de Damasco e pergunta para Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? O que tu quer comigo? O que tu queres comigo, Saulo de Tarso? Ele disse: não estou perseguindo o Senhor, eu persigo a igreja, eu quero acabar com a igreja, eu quero, estou quase lá, estou quase conseguindo, já peguei uns, já peguei outros, vou pegar mais. Não vai mais. Por quê? Porque não vai mais, porque você está perseguindo a mim, Saulo, é a mim que você está perseguindo. Isso aqui é simples, mas é tremendo demais. Quando se persegue a igreja verdadeira, está se perseguindo o próprio Jesus Cristo, está se perseguindo o próprio Deus. É, Saulo de Tarso, é a mim que você está perseguindo. Eu sou dono da igreja, eu mando na igreja, eu sou o cabeça da igreja, é eu que governo a igreja. Eu estou sentindo Deus aqui, é eu que mando na igreja. E tem mais, foi eu quem morri pela minha igreja. Eu não prego para qualquer pessoa, eu prego para uma igreja lavada, remida, santificada, purificada no sangue do Cordeiro de Deus. Eu prego para a igreja. Quem é a igreja do Senhor aí? Quem é a igreja do Senhor aí? Quem é a igreja? Deixa eu ver quem é a igreja. Deixa eu ver quem é a igreja. Enche essa casa de glória. Enche essa casa de glória, vai. Enche. Jesus está aqui. Ele te encontra no caminho de Damasco. Ele muda a tua história. É a mim que você persegue. Duro é para ti. Na mesma hora ele fica cego, na mesma hora ele perde a visão, na mesma hora ele entra em Damasco, diz a palavra de Deus. Mas eu chego onde eu queria. Meu Deus, o horário foi embora. Eu chego onde eu queria. Segundo a palavra fala que Ananias, falamos muito de Saulo, mas se esquecemos de Ananias. Se Ananias não vai, se Ananias não impõe as mãos, se Ananias não ora, Saulo de Tarso não tinha recuperado a visão.
porque era Ananias, era para ser Ananias. Alguém já pegou aqui a palavra? Era para ser Ananias, mas Deus tem alguém que prega mais, mas Deus tem alguém que tem mais dicção do que eu, mas Deus tem alguém que sabe mais, mas Deus tem alguém mais preparado, mas Deus tem alguém mais capacitado. Mas pergunta para Deus: Ele te escolheu, 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 no meio de tantos, no meio de todos, Ele te escolheu, Ele te separou, Ele te escolheu. Ananias, é você que Ele quer. É você que Ele quer. Mas Senhor, eu muito ouvi falar deste homem. Este homem faz mal aos teus servos, maltrata. Ananias temeu. Mas o Senhor olha e fala para Ananias: Ananias, vai. Eu não quero saber quem é ele. Eu não quero, para mim não interessa. Para mim só interessa o que eu vou fazer com ele depois. Para mim só interessa o que eu vou fazer. Ele é um vaso meu e ele é um vaso escolhido. Mas vaso que é vaso não pode ter apenas aparência de vaso, porque na prateleira tem vários vasos, diz a palavra: vasos de honra e vasos de desonra, vasos que brilham e vasos que não brilham. Mas o que interessa não é a estética do vaso, o que interessa é aquilo que eu vou pôr dentro do vaso: a minha presença, a minha presença, a minha presença. Ananias, vai. Mas Senhor, estou com medo. Vai com medo mesmo. Mas Senhor, não dá, não tem, não dá. Vai, Ananias. Ananias foi. Quando ele foi, irmão, eu fiquei imaginando essa história aqui. O pastor Venceslau não vai me convidar mais. Meu Deus. Eu fiquei imaginando essa história. Imagina o Saulo de Tarso, presbíteros. Imagina Ananias. Ananias aquele dia chegou, empurrou, se empurrou a porta, sei o que ele fez, sei que ele entrou e disse: irmão Saulo, já foi direto, né? Porque ele morria de medo de Saulo de Tarso. Ele tinha medo, porque ele ouviu falar. Ele entra para Saulo de Tarso: irmão, os mesmos Senhor que te apareceu na estrada de Damasco, apareceu a mim também, e mandou que eu viesse aqui e impusesse as mãos para que tu recuperasses a tua visão e fosses cheio do Espírito. Na mesma hora caiu as escamas dos olhos de Saulo e ele foi cheio do Espírito Santo. Foi cheio. Foi na mesma hora. Se Ananias não vai, a obra não é feita. Diz o Senhor: vai. Diz o Senhor para a igreja: vai. Diz o Senhor para os pastores: vão. Diz o Senhor para a igreja: levante-se. Levante toda a igreja. Diz o Senhor para a igreja: igreja, vai. Vai, porque você vai debaixo da minha graça. Vai, porque você vai debaixo do meu poder. Vai, porque você vai debaixo da minha unção. Tem unção de Deus aqui? Tem poder de Deus aqui nesta manhã? Tem graça de Deus aqui? Mas Senhor, eu estou com medo. Maior é aqueles que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Mas Senhor, o homem é perigoso, não tem problema. Ele pode ser o mais perigoso do bairro, ele pode ser o mais violento do bairro, não tem problema. Vai, impõe as mãos, fale da minha palavra, fale do meu amor, porque eu já operei. Arabaracandaramandarabay, alabaracandalamashurimicanta.